Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Ele não era um fantasma. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 24. Vou ler do versículo 36 ao 43. Dizem assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum fantasma. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um fantasma, um espírito, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Hoje é 17 de abril de 2024. Glorioso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso lindo Senhor. Eu estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar de um assunto muito misterioso, mas vindo de Jesus, tudo é possível. Quando aquele anjo apareceu, o anjo Gabriel, para Maria, para lhes dar as novas de que ela seria a mãe do Salvador, e ela sem acreditar como aquilo aconteceria, sem nenhum contato sexual com nenhum homem. E aí o anjo diz assim para ela: por que para Deus? E Jesus é Deus. Aí ele diz: por que para Deus nada, mas nada mesmo, é impossível. Então esse é um assunto misterioso, mas como já disse, vindo de Jesus, eu creio e tudo é possível. Há quem diga que já viu, pode até estar ainda vendo, a aparição de quem já morreu. Aquela, sensação. E essas pessoas, que já até conversei com algumas dessas pessoas, encaram isso como um momento fantasmagórico, né? Como se fosse um fantasma, um espírito. Mas Jesus provou aos seus discípulos, e também a todos nós ele prova isso, que ele não era um fantasma, que ele não era um espírito vagante. Depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele veio e provou tudo isso para os discípulos e para nós. Eu fico maravilhado porque João, o apóstolo, na sua primeira carta, se não escapa da memória, eu vou procurar aqui, ele fala algo que está relacionado com esse mistério pós-morte ou transformação de um corpo. Porque quem não morrer antes da volta de Jesus terá o seu corpo transformado em um corpo glorioso. Eu achei aqui, 1 de João, capítulo 3, veja o que ele diz a respeito disso, versículo 2, desse mistério. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifestado o que havemos de ser. A gente não sabe. Depois da transformação para os que estiverem vivos, ou para depois da ressurreição para aqueles que se ressurgirem com Cristo. Segue o texto. Manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ele aqui quem? Jesus. Jesus vai se manifestar para buscar a sua igreja. Aí ele diz, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele deu provas para o seu discípulo, ou seus discípulos, de que ele havia ressuscitado. Ele mostrou as marcas no seu corpo e ainda comeu. Interessante aqui, ó. Quando os discípulos disseram, olha, a gente tem aqui uma parte de um peixe assado, isso significa que os discípulos já tinham comido uma parte. E um favo de mel. Aí Jesus tomou e comeu diante deles. É claro que a Bíblia fala que nem a carne, nem o sangue, ou seja, esse corpo corrupto, herdará o reino dos céus. Só que Jesus, todos nós sabemos, que em tudo foi provado, porém sem pecado. E ele, quando chegou, ou foi recebido, ou foi assunto ao céu, ele foi com o corpo glorioso, corpo este que João diz aqui, como já li no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 2, que quando ele se manifestar, quando ele se mostrar para nós, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, ele está e ele sempre será, nós assim também seremos. Jesus, quando aparece aqui aos discípulos e diz, Pai, seja convosco, eles estavam tão espantados e atemorizados que pensavam que estavam vendo um fantasma, um espírito. E recordo quando eu era criança, minha mãe se lembra disso ainda. Houve um dia na nossa casa, uma casa relativamente grande, e eu era pequeno mesmo, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, e não sei se havia faltado energia, não sei como é que foi a situação, mas estávamos, eu, ela e eu acho que mais uma outra pessoa, amiga da família, na sala, e tinha a segunda sala, tinha a porta do quarto principal, que era o quarto do meu pai com minha mãe. Após essa sala, dava continuidade um corredor, e nesse corredor, dentro desse corredor, tinha entrada para a cozinha e entrada para um banheiro social. E ainda tinha mais cômodos depois do corredor. E ali estávamos naquela penumbra da luz, estava somente a luz da sala do meio acesa. Onde nós estávamos, estava aquela sombra, e do corredor para lá não tinha quase nada de luz. E de repente eu olhei e vi um vulto em formato de uma pessoa, toda assim de branco, mas não era um branco mesmo não, sabe? Aquele branco meio que encardido. E eu falei para minha mãe que estava vendo aquilo. Tá, eu era uma criança, sei lá, o que se passou na minha cabeça, não sei. Aliás, se a senhora, o senhor, você desejarem que a gente fale só sobre essas coisas espirituais, fale lá no nosso canal, vá, escreva lá, diga. E quem tem o WhatsApp do canal também pode dizer que quer que a gente fale, porque tem uma relação com forças sobrenaturais do mal, essas aparições, tá? As coisas de Deus não são como fantasma. Então, gente, eu quero concluir dizendo o seguinte: o teu Jesus, o meu Jesus, é um Jesus do impossível. Ele morreu, ressuscitou, e quando ressuscitou, fez questão de aparecer aos discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas, e mostrou para os discípulos o seu grande e imenso poder.
Jesus pode todas as coisas. Por isso que eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, continue adorando esse Jesus, servindo a Ele, porque Ele é o teu Deus. Não existe outro. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.